Capítulo 409, Bloqueando o caminho. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Todd Q.C., Bru. O que, isso é possível? Os gênios do Palácio do Abismo Negro e do Templo Demoníaco da Lua nas proximidades olharam estranhamente para Zhao Feng. Zhao Feng não tinha feito nada e simplesmente ficou sentado enquanto os outros lutavam pelos tesouros. Do grupo da seita espiritual da Lua Pura só tinha Eyanil e ela sozinha havia esmagado as pessoas presentes. Depois que Eyanil havia colhido as recompensas, ele pediu a ela a preciosa erva Renovação da Vida. Mesmo aqueles do Palácio do Abismo Negro e do Templo Demoníaco da Lua não conseguiram assistir sem sentir desprezo. No entanto, Zhao Feng agiu com muita confiança, como se ele estivesse certo de que Eyanil lhe daria. Em seus sonhos, Eyanil irritada deu-lhe um olhar branco. Ela não se importou com Zhao Feng ter obtido o saco de veneno do escorpião gigante ancião, pois ele ajudou bastante. Além disso, ela sentia nojo dos órgãos internos que estavam sujos e sangrentos. No entanto, a erva Renovação da Vida era diferente. Seu valor não era algo em que um saco de veneno do escorpião gigante ancião pudesse ser comparado. Além disso, a erva Renovação da Vida era uma segunda vida para qualquer pessoa. Além disso, Zhao Feng não tinha feito nada e, apenas pensar sobre isso fez com que Eyanil ficasse irritada. E para tal pessoa sem vergonha, ela estava até mesmo hesitando em recomendá-lo para a seita espiritual da Lua Pura. Conforme o nosso acordo, você precisa me ajudar 3 vezes. Conte isso como um. Zhao Feng indiferente disse. Eyanil ficou chocada. Conforme o acordo entre eles, isso era verdade. Das 3 ajudas, Zhao Feng já havia usado uma. Ela foi usada quando Eyanil o protegeu, e agora, Zhao Feng obviamente queria usar a segunda ajuda. Nosso acordo foi que eu iria ajudá-lo 3 vezes, mas não incluía ajudá-lo sem motivos. Eyanil sorriu. Ela não era alguém que deixaria Zhao Feng usá-la livremente. Zhao Feng ficou em silêncio por um momento e, com os dentes cerrados, disse, sua sem vergonha. Eu prometi te ajudar, então ajudarei, mas tudo há limites. Pois, se você quiser que eu morra, eu irei me matar. Se você me disser para te dar tudo, eu tenho que fazer isso. Eyanil riu friamente. Miau, miau. O pequeno gato ladrão que estava no ombro de Eyanil bateu as patas com um olhar de regozijo. Os olhos de Zhao Feng se estreitaram e, embora Eyanil fosse enganada por ele e pelo pequeno gato ladrão, ela obviamente não era nenhuma retardada que lhe daria benefícios tão facilmente. Você quer a erva Renovação da Vida para salvar uma vida importante. Se você dissolver o pacto de sangue entre você e o pequeno gato ladrão, eu posso considerar isso. Um brilho apareceu nos olhos de Eyanil quando ela meio que se aproximou da verdade. Apenas devemos um favor a alguém. Zhao Feng virou-se e se afastou. Ele já esperava que Eyanil não concordaria e não entrou em pânico. Ele ainda tinha 2 maneiras de obter a erva. Neste momento, os gênios das 3 seitas ainda estavam coletando os tesouros nas proximidades, mas Zhao Feng não participou. Após a luta, os 3 lordes verdadeiros ficaram feridos. Eyanil saiu da caverna para encontrar um lugar calmo para se recuperar. Essa ferida na alma é tão difícil de curar. Eyanil sentou de pernas cruzadas com uma expressão ligeiramente pálida. Na batalha contra os outros 2 no Rank Lord verdadeiro, ela ficou muito ferida, principalmente com sua perda de essência de sangue e lesões na alma. Afinal, durante a disputa, Shigi e o jovem de manto vermelho sangue, usaram técnicas proibidas contra Eyanil por um tempo não muito curto. Para se curar, Eyanil usou muitas pílulas espirituais preciosas, tentando restaurar sua vitalidade mais rapidamente. No entanto, a recuperação da essência de sangue foi muito lenta. O mais difícil de curar foi o dano causado em sua alma pelos olhos dos fantasmas demoníacos de Shigi. O dano causado à alma não pode ser curado rapidamente.
Mesmo se você usar a erva renovação da vida, ele só recuperará suas lesões corporais e força vital, mas não terá muito efeito em sua alma. Zhao Feng disse lentamente. Você tem conhecimento médico. Eyanil soltou um umf e liberou sua aura de Hanklord verdadeiro agitando o Yuanqi dos céus e da terra indicando para que Zhao Feng não tivesse nenhuma ideia torta. Também para dizer que, mesmo não estando no auge, ela poderia matá-lo facilmente. A meu ver, mesmo que você tenha uma ou duas pílulas espirituais que ajudam na recuperação da alma, levará pelo menos meio mês e não é garantido que as feridas sejam completamente curadas. Zhao Feng sorriu fracamente. Eyanil não pode deixar de ficar surpresa, porque o que Zhao Feng disse é o mesmo que a situação atual lhe mostrava. Isso significava que Eyanil precisava de pelo menos meio mês para retornar ao seu ápice. Só que as ruínas do Sagrado Roxo estavam repletas de fortuna e oportunidades, incluindo seu núcleo, o Salão do Tesouro. Por sorte, eu encontrei algumas gotas de orvalho do broto de bambu celestial do Sol e Lua na caverna que pode limpar a mente e a alma, e se livrar dos danos causados pela erosão dos olhos fantasmas demoníacos. Se você receber umas 2 gotas desse orvalho, apenas 2 ou 3 dias serão necessários para curar a lesão em sua alma. Além disso, não deixará nenhuma lesão oculta. Zhao Feng sorriu e disse. Orvalho do bambu celestial do Sol e Lua. Ouvindo isto a expressão de Eyanil mudou. Obviamente que ela já tinha ouvido falar dos efeitos do orvalho do broto de bambu celestial do Sol e Lua. Poderia lavar a mente e a alma e também fortalecer a energia mental e a compreensão. Era até mesmo útil para ela, que estava no estágio tardio do Hanklord verdadeiro. E o mais importante, era extremamente eficaz em curar lesões da alma. Orvalho do broto de bambu celestial do Sol e Lua. Eyanil murmurou. Em sua situação atual, ela precisava desesperadamente desse item para limpar sua alma e, em termos de valor, tal orvalho estava apenas abaixo do fruto cristal de vidro e da erva renovação da vida. Depois de dizer isto, Zhao Feng ficou em silêncio. Este foi o seu segundo caminho e ele não acreditou que Eyanil iria rejeitar. No entanto, Eyanil estava muito calma e sem sinais de urgência, e não apresentou imediatamente alguma proposta de negociação, pois estava preocupada que Zhao Feng tentaria alguma coisa contra ela. Zhao Feng estava cantarolando e, em frente a Eyanil, pegou outra gota do orvalho do broto de bambu celestial do Sol e Lua e para consolidar e fortalecer sua fonte de energia mental. Usar uma segunda gota do orvalho do broto de bambu do Sol e Lua já não teve muito efeito em mim, mas foi o suficiente para consolidar minha fonte de energia mental, firmando minha energia mental no estágio inicial do Hanklord verdadeiro. Zhao Feng entendeu enquanto absorvia. Enquanto Eyanil se recuperava, Zhao Feng não esqueceu os 2 cadáveres de bronze dentro do lótus preto. O que cadavérico dos 2 cadáveres de bronze começou a se consolidar e o forte cheiro de podridão ficava cada vez mais concentrado. Em um piscar de olhos, 2 dias se passaram e as auras dos 2 cadáveres de bronze estavam quase a par com o Hanklord verdadeiro e, a energia do cogumelo venenoso da terra basicamente desapareceu. Na aparência, no corpo dos cadáveres de bronze apareceram algumas linhas de cor prata escura. Dado a isso, era melhor chamá-los de cadáveres venenos prata escuro. Devido ao cogumelo venenoso da terra que é um inigualável material de refino, os corpos dos 2 cadáveres já possuíam um forte veneno. Mesmo sem adicionar o saco de veneno do escorpião gigante ancião, o veneno destes cadáveres venenosos prata escuro já é suficiente para ameaçar aqueles no reino espiritual verdadeiro. Zhao Feng não pôde deixar de ficar cheio de expectativas. Seu plano de desenvolver cadáveres venenosos basicamente foi concluído em cerca de 60 a 70%. Em seguida, Zhao Feng secretamente pegou o saco de veneno do escorpião gigante ancião no lótus preto e, através do controle do óleo espiritual de Deus, ele o adicionou e refinou o veneno nos 2 cadáveres venenosos prata escuro.
Com a adição do saco de veneno, as linhas prateadas nos dois cadáveres se tornaram mais óbvias. Em termos de nível, esses dois cadáveres venenosos prata escura mal chegam a 80% de um Lorde verdadeiro, mas com o seu veneno cadavérico, o seu verdadeiro dano excede os dos cadáveres do Lorde verdadeiro. Zhao Feng inspecionou-os com o óleo espiritual de Deus. Com um pouco de tempo e treinamento, esses dois cadáveres venenosos podem facilmente atingir o Lorde verdadeiro. Depois de 3 dias de descanso, Yanil não mais conseguiu resistir e foi encontrar Zhao Feng. Vamos trocar. A voz de Yanil soou como os sons da natureza. Um sorriso apareceu nos lábios de Zhao Feng enquanto ele trocava 2 gotas de orvalho do broto de bambu celestial do sol e lua por 2 gotas do elixir da vida. Finalmente eu tenho em mãos o elixir da vida. Zhao Feng colocou as 2 gotas em sua cabaça espiritual verde. Enquanto Yanil imediatamente usou as 2 gotas do orvalho do broto de bambu do sol e lua para aumentar sua velocidade de recuperação. Neste meio tempo, Zhao Feng percorreu o misterioso desfiladeiro procurando por tesouros. Sou. Os gênios do Palácio do Abismo Negro aparecerão. Assim que seu líder, o jovem de nariz pontiagudo Shigi, se recuperou em torno de 70% a 80%, eles saíram e, de longe, viram Zhao Feng além de Yanil que estava se recuperando. Os olhos de Shigi brilharam quando escaneou Yanil e Zhao Feng. Mesmo que Yanil não estivesse em seu ápice, eles não tinham confiança em vencê-la. Irmão Shigi, o irmão Sênior Moil enviou uma mensagem por uma flecha fantasma dizendo que ele virá nos apoiar. Um vulto apareceu em um flash. Ótimo, o irmão Sênior Moil é um pouco mais forte do que eu e teremos uma taxa de vitória de 60% contra a Yanil que ainda não curou sua lesão mental. Pelo menos, o pirralho de cabelos azuis e o gato esperto não poderão escapar. Um sorriso brutal apareceu no rosto de Shigi. O gênio mais forte do Palácio do Abismo Negro nas ruínas do Sagrado Roxo não era Shigi, mas seu irmão Sênior Moil. Moil, assim como Shigi, também liderou uma equipe, só que mais poderosa. Irmão Shigi, esse pirralho está vindo. Uma menina, que originalmente era a dona do Lótus Preto, olhou para o jovem de cabelos azuis que se aproximava, com medo e ressentimentos. O pirralho que se aproximava, era de fato, Zhao Feng. Cavalheiros, 1 minuto. Zhao Feng, como uma expressão calma, voou e parou em frente ao grupo do Palácio do Abismo Negro. A expressão de Shigi e companhia escurecerão e então lançaram suas auras fantasmagóricas, opressiva o suficiente para fazer com que cultivadores comuns no reino espiritual verdadeiro tivessem dificuldades em respirar. Pirralho, como você ousa bloquear nosso caminho? Você já cansou de viver? O irmão Sênior Shigi, deixe-nos matá-lo. Alguns dos gênios do Palácio do Abismo Negro estavam de dentes cerrados devido ao ódio por Zhao Feng. Umph! A expressão de Shigi afundou, chamas brancas brilharam em seus olhos quando ele encarou fortemente Zhao Feng, mas não fez nenhum movimento. A confiança e a calma que Zhao Feng exibiu, fez-lhe suspeitar que havia algum truque.